Olá pessoal, Teacher Murilo aqui e eu vim para fazer os comentários do vídeo dessa semana. No vídeo vocês tiveram a explicação gramatical do verbo to be como formas de perguntas e resolveram alguns exercícios. E é sobre esses exercícios que eu vim aqui falar um pouquinho com vocês agora. O primeiro deles foi um listening da música Waka Waka, da Shakira, com algumas gaps para vocês completarem com o verbo to be. Nessas gaps vocês tinham que escutar a música e completar com a forma contraída da afirmativa do verbo to be, e um deles era negativo. Então nós temos aqui nós temos duas das três formas afirmativas de contração do verbo to be. Fica faltando o am, de I am, mas nós temos o are e temos o is, que são o apóstrofo RE para are e o apóstrofo S para is. A negativa que nós temos nesse exercício é o isn't aqui no this isn't over. Um exercício bem fácil que eu tenho certeza que vocês fariam até mesmo sem o listening da atividade, porque é muito simples, muito tranquilo de se fazer. Desse exercício vale a pena duas reflexões. A primeira, you are pode tanto ser singular quanto plural. Só de olhar para you are, eu não sei se é singular ou plural. Eu preciso do resto da frase para entender se a gente está falando de algo no singular ou de algo no plural. Mas lembrem-se, apesar de are estar sempre conectado ao plural, quando junto ao you, ele pode ser singular também. E nós temos o caso dos indefinite pronouns. Lá na música nós temos everybody, mas a gente também tem everyone, everything e everywhere. Elas são palavras que indicam plural, grupos de plural, mas um grupo cada uma. Então é por isso que a gente vai conectar everybody com is ou isn't. E a mesma coisa para everyone, everything e everywhere, sempre com o isn't ou o is, sempre na forma do singular, tá? Não esqueçam desse detalhe. Depois disso, vocês tiveram a explicação da gramática em si. Perguntas fechadas, yes or no questions, perguntas abertas, com as WH questions. As perguntas fechadas simplesmente invertem o sujeito com o verbo to be. O verbo to be passa a começar a frase fazendo uma pergunta. Am I? Are you? Is she? Are they? Um exemplo de cada uma só para vocês não se esquecerem. Já as perguntas abertas começam com a WH question, who, what, when, where, why e how. Trazem o verbo to be e após o verbo to be o sujeito. Então aqui eu ainda faço a inversão do sujeito com o verbo to be, como vocês podem ver, mas a WH question vem antes, nas perguntas abertas. Já nas fechadas, o verbo to be é a primeira coisa que vocês vão perceber. Lembrem-se, perguntas fechadas só aceitam yes or no como resposta, perguntas abertas aceitam uma variedade enorme. Eu posso fazer a mesma pergunta para 10 pessoas, ter 10 respostas diferentes e as 10 corretas. Então a gente não pode esquecer disso. Depois disso, vocês fizeram algumas atividades. A primeira é perguntas em relação a Shakira e a música dela. Então aqui eu tenho is Shakira Mexican? No, she's not. Ou no, she isn't. Aqui eu tenho a diferença da resposta curta, porém eu tenho aqui a forma da resposta curta, porém não contraída, e aqui a resposta curta com a contração. Em significado não há diferença nenhuma. Is not e isn't indicam a mesma coisa. A única diferença é que isn't é uma marca da linguagem oral, então é o inglês falado. E is not é uma coisa mais formal em relação à fala, então é o inglês escrito. De qualquer maneira, numa conversa você pode usar os dois e o significado do que você está falando não vai mudar. Is Waka Waka love song? No, it is not. No, it isn't. Waka Waka, assim como English, são sujeitos das frases, mas não são pessoas. Então a gente troca pelo it. Is Waka Waka love song? No, it is not. Is English easy? Yes, it is. E aqui, are you a non-native English speaker? Yes, I am. Ou então, no, I am not. Lembrando que para are eu tenho a contração aren't. Para is eu tenho a contração isn't. Para am not eu não tenho a contração. Então sempre vai ser am not. O que eu posso fazer é juntar o sujeito com o am e deixo o not separado, nunca contraindo o am com o not. Depois desse exercício, a gente veio para o exercício 4, que traz frases afirmativas, porém pede que você transforme essas frases afirmativas em perguntas de yes or no questions.
Então, basicamente, você vai encontrar o verbo to be e trocar ele de lugar com o sujeito. England and Germany are English-speaking countries. England and Germany são o sujeito, eu troco com o are England and Germany English-speaking countries. Bem tranquilo, bem fácil de fazer. Is Shakira an actress? É a pergunta para Shakira is an actress. Então eu troco is com Shakira, faço a pergunta. French is easy. Is French easy? You are good at learning languages. Are you? Então eu faço sempre a inversão do verbo to be com o sujeito. Brazil is. Então eu faço a pergunta com is Brazil. E India is a big country. Is India a big country? Então sempre fazendo a inversão delas para fazer as yes or no questions. A inversão do verbo to be com o sujeito. E aqui no número 5 eu tenho perguntas de cunho pessoal. Você vai responder yes or no de acordo com a sua experiência, de acordo com o seu background. Are you 14 years old? Is your mother a teacher? Are you and your best friend tall? Are your parents fluent in English? Is your name long? A resposta sempre com o verbo to be. Se for negativa, você pode fazer a contração. Então, os exemplos. Are you 14 years old? Yes, I am. No, I am not. Vejam. Am, I'm, not. Não tem uma contração unindo essas duas palavras. Is your mother a teacher? Yes, she is. No, she isn't. Pode escrever no, she is not. É a mesma coisa, não faz diferença nenhuma. Are you and your best friend tall? Yes, we are. No, we aren't. Veja que eu tenho you mais your best friend. Então vira we, porque é você e mais alguém. Are your parents fluent in English? Yes, they are. No, they aren't. Is your name long? Yes, it is. No, it isn't. Então você responde de acordo com a sua realidade. Lembrando que a sua resposta vai ser sempre uma dessas duas variações aqui. E aí a gente vai direto para o exercício 6, o qual tem as perguntas e as opções de resposta para você conectar as colunas. Is Taglish spoken in France? Taglish é o sujeito, não é uma pessoa, então a gente vai procurar o it, só tem um it, no it isn't. Para quem não sabe, Taglish é o inglês que se fala nas ruas da Tailândia. E é uma maneira bem local de se falar em inglês. Are you an English learner? You, então a resposta tem que ser com I. Yes, I am. Is your father good at imitating accents? Your father, então tem que ser he. No, he isn't. Are you and your friends fluent in English? You and your friends, então é você e mais alguém, tem que ser we. Yes, we are. E a última, are German and English Romance languages? German and English, duas que não são você, então é they. No, they aren't. Então é um exercício bem simples. Você tem que procurar na resposta qual é a indicação, na pergunta qual é a indicação para a resposta. Uma atividade bem tranquila. E é isso, pessoal. A gente se encontra de novo na semana que vem. Obrigado.